Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Análise Direta, hoje dos estúdios da RIT aqui em São Paulo. Você sabe o que é de fato uma marca e como ela se constitui? Pois é, no mercado de trabalho, a forma como você se apresenta diz muito sobre quem você é e como as pessoas vão te enxergar. Mas afinal, que marca você gostaria de ser? Como se identifica? Eu recebo hoje aqui a personal rebrander Regina Nogueira. Regina, muito bem-vinda aqui ao Análise Direta. Prazer estar aqui com você, com seus fãs. Regina, fiquei bem curiosa, viu? Quando a gente estava aqui lendo, é interessante, né? A gente querer saber que marca a gente se identifica, o que a gente gostaria de passar para o outro, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. E é isso que você faz? Como, Regina? Olha, eu na verdade sou muito apaixonada pelo que eu faço. Eu tive uma carreira como executiva e há 8 anos eu venho trabalhando com pessoas. E como eu trabalhei sempre com branding, com marcas, com propaganda, eu fui percebendo que uma marca, para ela ser reposicionada no mercado, ela precisa sofrer alguns ajustes. Às vezes ela precisa mudar a embalagem, às vezes a cor, o tipo de letra, mudar a composição, tirar o sódio, colocar mais açúcar, tirar, enfim. Com os seres humanos é a mesma coisa. Às vezes você está na vida e com um desconforto que você não sabe o que está acontecendo. E aí, através desse processo, você vai percebendo que tem alguns comportamentos seus que não estão te ajudando a chegar onde você quer. Você está patinando na vida, ou na carreira, ou na vida. Então, esse processo é um processo de autoconhecimento. E por que as marcas? Porque na hora que você pergunta para uma pessoa, por exemplo, se você fosse uma marca, que marca você seria? A pessoa começa a pensar, porque não é uma coisa que a gente pensa todos os dias. Por isso que é um processo interessante feito por alguém que trabalha com marcas. E de repente a pessoa fala uma marca, a identificação que ela tem com essa marca, as características que essa marca tem, estão alinhadas com o que diz respeito a ela. E a pessoa vai vestindo essa marca e se dando conta de quem ela é. Caramba, e Regina, quando você pergunta que marca você gostaria de ser ou se identificar, as pessoas já respondem na lata, porque eu te confesso que eu tô aqui ainda pensando que marca eu gostaria de ser. Garanto que muita gente já sabe, até porque é fã de uma marca ou outra. Sim. Mas é difícil a pessoa se identificar com uma marca ou a tendência é todo mundo já saber ali quem... Varia muito. Tem gente que fala, nossa, mas que pergunta é essa? Como assim? E logo depois ela começa a pensar, eu acho que eu sou uma Coca-Cola. Coca-Cola? Por quê? Eu sou uma pessoa, eu estou sempre efervescente, eu estou sempre em todos os lugares, eu conecto muitas pessoas. Enfim, tem uma série de características que a pessoa vai percebendo que tem a ver com ela, com o jeito dela ser. Então isso que é muito interessante. E você consegue detectar, por exemplo, se a pessoa não tem muito ali, não sabe a marca, você consegue com um diálogo e tentando encaminhar para que ela descubra mais ou menos para ter essa referência? Sim, primeiro você faz essa pergunta. Se a pessoa tem muita dificuldade, porque não é que no primeiro dia eu já vou perguntar para a pessoa, porque é um processo de 3 meses, uma vez por semana. São 12 encontros onde a gente conversa. E às vezes a pessoa está com alguma questão emocional, com alguma coisa que ela precisa resolver, então você tem que perceber qual é o timing certo para você fazer essa pergunta. Porque depois dessa pergunta, tem a pergunta de que marca você gostaria de ser. Isso, na verdade, é a tua aspiração e o teu objetivo, como a tua imagem, ou como a tua imagem dentro do teu trabalho, e de repente você quer ser promovida e está patinando. Ninguém me promove e tal. Quando a gente começa a fazer o processo, a pessoa vai percebendo que tem alguns comportamentos dela que não ajudam ela a chegar no objetivo. E quando você faz, no final do processo, você pergunta, se você fosse uma marca, que marca você gostaria de ser? Então eu tenho exemplos, por exemplo, de clientes com idades totalmente diferentes, uma de 22 anos e uma de 60, as duas disseram que eram Nike.
Só que para cada uma, a marca tem uma identificação diferente, porque é outro momento de vida. E essa pessoa, por exemplo, quando eu perguntei, e que marca você gostaria de ser? Ela falou, eu queria ser a Apple. Porque a Apple é linda, é só um celular, mas ele faz tudo. Quando você abre, é uma experiência, uma caixa, você é único, é interessante. E a pessoa vai, no momento que ela está fazendo isso, ela está contando também quem ela é e quem ela quer ser. Isso que eu queria te falar, né? Que as pessoas acabam se identificando um pouquinho. Por exemplo, sei lá, uma pessoa esportista pode até se identificar com a Nike pelo fato de gostar dela por N motivos. Então a pessoa tende aquele autoconhecimento que você estava falando, que a pessoa tem que se autoconhecer para ela se projetar, que isso também é bem complicado, né? Sim. Olha, eu tenho um case muito interessante de uma executiva e ela chegou para o nosso encontro. Eu estou muito nervosa, ninguém me respeita nessa empresa, eu saio todo dia meia-noite, tenho que sair de casa às 5 da manhã e etc. Estava muito revoltada. Aí eu falei para ela, se você fosse uma marca, que marca você seria? Ela parou, pensou e falou, Bombril. Eu falei, Bombril? Por quê? Nossa, ela falou, eu sou pau para toda obra. Ninguém me respeita. Às vezes eu estou fazendo um trabalho, a pessoa não quer nem saber se eu estou preocupada ou não. Então, ela foi começando e na hora ela tomou um choque. Ela falou, meu Deus, o que eu estou fazendo comigo? Eu não estou pondo limite. E aí você percebe que limite é uma das competências que ela precisa trabalhar. Porque senão ela vai ficar sempre reclamando. E aí eu perguntei, se você fosse uma marca, que marca você seria? Ela parou para pensar. Omo. Eu falei, Omo? Ela falou, porque Omo, as pessoas, a mulher que lava roupa, ela não abre mão. Ela sabe que tem qualidade, as pessoas respeitam. Se ela vai no supermercado e não tem Omo, ela não compra outra marca, ela vai em outro supermercado. É fiel àquela É uma marca que entrega, lava direito. E ela começou. Então, é muito interessante, porque nesse momento cai uma ficha, a pessoa se dá conta de como ela está se comportando e por que ela não está chegando onde ela quer. Olha, então, algumas atitudes que a gente pode fazer que dá uma grande mudança, né, Regina? Eu costumo dizer que assim, não é que a pessoa vai mudar, ela até pode mudar, mas ela vai fazer ajustes de comportamento, às vezes pequenos ajustes no tom de voz, no jeito de falar, no jeito de se expressar, no jeito de não ouvir as pessoas, o que é muito comum. E aí a gente vai fazendo ajustes e ela vai percebendo que quanto mais ela agir desse jeito, ela vai ficar patinando e não vai chegar no objetivo. E como é que a gente constrói, então, essa marca para a gente, Regina? Olha, na verdade, desde que você nasce, você é uma marca. Assim como uma empresa cria um produto e para aquele produto ela dá um nome, quando a gente nasce, a gente tem a nossa família. Então, você vai dar o sobrenome da sua família. Aí você já começa a estabelecer uma marca. Uma família italiana, por exemplo, tem um jeito de agir e tem as pessoas da família, os antepassados, que têm toda uma história ligada à Itália, à história da Itália. Então, desde que a gente nasce, a gente é uma marca. Quando você está com uma sensação de que tem alguma coisa que está te incomodando, que você não está conseguindo chegar onde você quer, é quando você se dá conta, você precisa buscar você mesmo e se reconectar com você. Então é um processo de tomada de consciência de quem você é, qual é o seu papel nessa vida. E eu brinco que é treino. Por exemplo, se você tem que trabalhar limite, você percebe que se você não coloca limite em você, como é que você vai colocar no outro? Se você não se respeita e passa por cima de você, como é que você vai respeitar o outro? Então, são reflexões muito claras, porque não é terapia. Terapia, eu nem sou terapeuta. Você tem que trabalhar os seus traumas daqui para trás. É uma questão emocional. Esse processo é você perceber que tem alguma coisa desconfortável e você tem que querer rever os seus comportamentos, porque é um ato de coragem.
tem comportamentos que a gente não quer admitir que a gente tem. E você consegue enxergar esse comportamento nesse diálogo com a pessoa? A própria pessoa consegue. Ela mesma se enxerga. Ela mesma. Esse exemplo que você deu aí foi muito claro, né? A princípio ela se achava uma bombril e gostaria de ser um homo. Esse foi um exemplo assim... que te marcou, né? Muito marcante. E todo mundo consegue, então, mudar, Regina? Olha, quando eu faço em grupo, se a pessoa quiser, sim. Não tem erro, porque o processo ele tem uma cadência perfeita. Mas, por exemplo, quando eu vou dar alguma palestra, eu faço algumas palestras sobre isso, e o nome é "Sabia que você é uma marca?" E as pessoas ficam intrigadas. Os homens, muitos homens nessas palestras, homens mais velhos, eles gostam de marca de carro, de relógio, né? Falar, eu quero ser uma Ferrari. Cada um se identifica com o que gosta, né, Regina? Então é interessante, né? E as mulheres, muitas vezes, vislumbram marcas que têm identificação, mas que talvez sejam mais femininas, né? Não importa, a gente não está discutindo o gênero. Mas é interessante como os homens têm essa conexão com carro, com velocidade, etc. E a mulherada fica uma coisa mais para moda, né? Para moda, perfume. Alguma coisa que ela goste. E mulheres que também querem ser Apple, por exemplo, não só homens. Porque Apple hoje é uma marca fortíssima que foi conquistando as pessoas lentamente e sem muito alarde. E acaba fidelizando, né? Porque é uma marca que quem costuma comprar, ela vai sempre comprar. Você não vê o ao contrário, a pessoa saindo dessa marca e indo para uma outra. Pelo contrário, a maioria das pessoas querem usar e ter esses produtos, né? Sabe uma coisa interessante? Ao longo desse processo, muitas vezes a pessoa começa a se dar conta do comportamento dela e começa a fazer os ajustes. É muito comum que no meio desse processo alguns amigos se afastem. Olha. Outros se aproximem, porque você vai mudando o teu padrão mental. Você vai trabalhando você. Quando você muda o seu padrão mental, você também muda a tua vibração. Né? Pode perceber, o dia que você sai de casa, você olha no espelho e fala, tô linda. Poderosa, a pele tá boa, o cabelo tá tudo certo, a roupa tá ótima. No mínimo, 2, 3 pessoas vão perguntar, nossa, como você está bem hoje, não é? Isso não acontece. Mas o dia que você sai de casa, você achando um lixo... mulamba. Pelo menos 2 pessoas vão falar, tá tudo bem com você? Não, tá tudo bem. Então, a gente expressa. Então, a marca que a gente expressa para o mundo é a marca que o mundo compra. Então, tem que ficar atenta, que muitas vezes você não está conseguindo chegar no teu objetivo, porque você está expressando algo que o mundo, que o seu chefe, que o seu namorado, que o seu marido, o seu amigo não está comprando. Isso que é legal que você falou, a gente não fala só do trabalho, né? Isso a pessoa é uma marca em todos os sentidos, sim, desde dentro de casa, com os amigos, com a família. Sim. Por exemplo, já atendi marido e mulher, primeiro veio o marido. E sempre tem uma reclamaçãozinha da esposa. E aí, quando ele começa a perceber que o comportamento dele é que está gerando isso, ele acaba se reposicionando e depois a esposa quer vir fazer também. Fala, nossa, meu marido mudou, eu também quero. Deu certo. Eu já atendi irmãos, mãe e filho, separadamente, né? Porque as pessoas que estão em volta, elas vão percebendo que você muda o teu jeito de agir. E em todos os aspectos, né? Você me fez lembrar, às vezes a pessoa realmente não se posiciona de uma maneira, então o chefe não consegue perceber o que ela quer, para onde ela quer chegar, isso num relacionamento também. Às vezes a pessoa veste aquela cara de, não tô nem aí, tá tudo bem, no fundo ela tá querendo algo sério. Isso. Então é como se fosse assim, tem que ser um pouco mais verdadeiro e se identificar com alguma coisa que te faça crescer realmente. Perfeito. Por exemplo, comunicação. Às vezes esse cliente vem e diz, porque ninguém me entende. E aí ele vai percebendo que a comunicação dele, o jeito que ele fala com as pessoas ou com os colaboradores, eles não entendem mesmo, porque não está claro. Então a gente começa a trabalhar a comunicação dessa pessoa, como que ela está se expressando. E para isso a gente trabalha os valores dessa pessoa,
a gente trabalha as necessidades dessa pessoa, que muitas vezes ela necessita de alguma coisa do outro, mas ela não consegue expor. Então, briga, né, conflito. Quando ela se dá conta disso, ela puxa o freio de mão e começa a rever o comportamento dela. E aí a situação se transforma. Se você vai com trabuco na mão, com pedra para atirar, mas se você recua e fala, opa, eu levantei a voz, deixa eu conversar tranquilamente. O impacto na pessoa é outro, porque a pessoa já está esperando que ela seja daquele jeito, porque o branding dela é esse. Ela se expressa. Ela passa daquele jeito. Exatamente. E, por exemplo, a gente estava aqui conversando antes do programa, né, começar, e algumas empresas é que o próprio dono aqui acaba gerando uma marca, algo que não seja tão satisfatório. E como é que você faz, então, para chamar essa pessoa e alertar? Porque, às vezes, a pessoa nem é daquele jeito, né? Às vezes, na vida pessoal, ela é muito mais leve, tranquila. Sim. E, por exemplo, no trabalho, ela passa uma outra marca. Você responde no próximo bloco, pode ser? Perfeito. E você não sai daí, que é rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com a Análise Direta e hoje a gente recebe a rebrander Regina Nogueira, que está dando uma aula aqui pra gente sobre marcas. Você sabia que você é uma marca? É, nós somos uma marca sim, a gente precisa aprender a ser uma marca de qualidade que leve a gente para frente, né, Regina? No bloco passado a gente estava falando essa questão, né, que algumas pessoas, assim, donos de empresa, eles vestem uma marca, passam uma impressão ali, mas na verdade a pessoa nem é muito aquilo, ele é muito mais leve em casa, tranquilo, só que no trabalho não, gera aquele desgaste, né? Às vezes é um dono, um chefe mais assim, como é que eu posso te dizer, mais rígido. Sim. E como é que você chega nesse equilíbrio? Porque o bacana é a pessoa ser quem ela é até no trabalho, né, Regina? Lógico. Na verdade, não tem muito essa, eu sou uma pessoa em casa, eu sou outra pessoa no trabalho. Você é uma pessoa, uma só. Você não... Mas tem ambientes que exigem alguns comportamentos seus, porque você tem alguns objetivos para atingir. E como eu trabalho com consultoria para empresas, geralmente quando uma empresa te chama, é um sintoma de que alguma coisa não vai bem. Estão precisando de ajuda, precisando de ajuda. Então, muitas vezes a empresa está crescendo muito e o dono da empresa começa a perder o controle, perder o pé do que está acontecendo. Então, ele chama uma consultoria, um olhar externo para aquilo. E geralmente, invariavelmente, você acaba concluindo que o problema é sempre o dono. Porque o jeito, o DNA do dono da empresa é o que desce. Então, se ele é uma pessoa super nervosa, exigente, não respeita as pessoas, não paga bem, esse vai ser o clima. Então, esse clima vem de onde? Não vem de baixo, vem de cima. E essa pessoa, esse dono da empresa, ou esse presidente, ele é aonde as pessoas querem chegar. E, de repente, ele deixa de inspirar os próprios funcionários. E ele tem esse papel de inspirador. Exatamente. Porque qual a diferença de um chefe e de um líder? O chefe, ele manda. O líder, ele inspira. Ele tem a capacidade de extrair de você o que você tem de melhor e você ter a capacidade de sentir que você está contribuindo. E é isso que é motivador para qualquer pessoa. Então, muitas vezes, o trabalho de rebranding é não só para a empresa, porque quando a marca é da empresa, o que você vai avaliar? Primeiro, você vai fazer uma imersão dentro da empresa, conversar com as pessoas, conhecer os departamentos, e você vai detectando os ajustes que precisam ser feitos. Depois, o dono da empresa começa a perceber, quando você apresenta esse diagnóstico, ele começa a perceber que tem comportamentos dele que estão gerando comportamentos outros na equipe. E isso é muito simples. Muitas vezes a empresa não é clara. E a pessoa muitas vezes não sabe por que ela está trabalhando naquela empresa. E isso é uma coisa que faz com que as pessoas troquem de emprego. Porque elas não têm identidade, elas não se identificam com aquela marca, com a empresa, com o que ela faz. Exato.
Então, uma marca, por exemplo, de sapato. Para você avaliar como está essa marca, você tem que avaliar a concorrência. Como é que essa marca está se expondo nos pontos de venda, nas lojas? Como que a equipe de vendas está lidando com essa marca na hora que ela vai num outro cliente para vender? Então, é uma rede de comportamentos e que se este dono não deixa claro para essa rede quem é a empresa, o que é a marca, quais são os valores da marca e aonde essa marca quer chegar, tudo fica solto. Então, muitas vezes o cliente fala, olha, eu estou lançando essa marca, em 5 anos eu quero que essa marca seja líder. E nesse primeiro ano eu quero que ela tenha 10% do mercado. Ele está estabelecendo um desafio e fazendo todo mundo estar alinhado com esse desafio. Então, todo mundo vai dar... Vestir a camisa para conseguir isso. Para conseguir. E na hora que consegue, tem um empoderamento dessas pessoas, porque elas percebem que elas contribuíram para aquela empresa crescer, para aquela marca aparecer mais. Muitas vezes a marca está muito obsoleta, ela está antiga, com um tipo de letra antigo. Isso também acontece com a gente, né? Que agora Pois que você falou que a gente é uma marca, Então. Regina, você está aqui falando e a gente já começa a pensar também como pessoa, né? Se você está antigo ou não, depois a gente fala sobre isso. Vamos voltar lá na empresa. E aí você faz uma análise do mercado. Como que essa marca está, se ela está vendendo, por quê, etc. E quem comanda a empresa o jeito que ele comanda é o jeito que as pessoas vão se identificar e seguir. Então, por exemplo, eu tenho um caso de um cliente, dono de uma grande empresa, e ele falava, eu não sei porque eu peço para o meu gerente me fazer uma apresentação, quando eu começo a ver que ele não está acertando, eu falo, deixa que eu faço. E deixa que eu faço. Aí eu perguntei para ele, você paga os seus funcionários para você trabalhar para eles ou para eles trabalharem para você? Porque se você ficar apontando o erro e não ajudando essa pessoa a perceber e crescer, ela não vai crescer. Você vai ficar fazendo o trabalho dela. E isso é um ciclo, não vai sair. Exato. Aí ele vai se estressar, o outro se decepciona, e aí o que era para crescer fica. Então ele percebeu, por exemplo, que ele não tinha contato visual com as pessoas. Sempre nervoso, estressado, telefone. E aí a gente foi trabalhando e ele começou a aprender a ouvir o que as pessoas estão dizendo. Ver e ouvir são grandes dificuldades do ser humano. É impressionante, né? Então, por que a gente tem 2 olhos, né? Por que a gente tem 2 orelhas e uma boca? Fala menos, ouve mais, né? E presta atenção e enxerga mais. Então, ele foi começando a testar o jeito que ele entrava na empresa. Sempre de cara amarrada, já as pessoas com medo. Ele falou, todo mundo tem medo de falar comigo? Eu falei, claro, você não é nada... Bom, essa pessoa foi um alto executivo, presidente de uma empresa, ele foi se transformando de uma tal maneira, e ele falava assim, Regina, nossa, agora eu fui percebendo que eu estava inclusive sendo burro, porque eu estava trabalhando por mim e pelo outro, por isso que eu nunca tinha tempo. Então, vão caindo as fichas, como a gente fala. Que é o que você volta a falar, que é o autoconhecimento. Exato. A gente fala, mas a pessoa tem que se conhecer para poder se perceber. Melhorar aquela situação do que está incomodando. É. Que como se fosse assim, tem alguma coisa incomodando, olha para você, não é você o problema, perfeito. Não o outro. Porque a nossa tendência é terceirizar a culpa. O problema é do porque meu marido, porque meu filho, porque meu chefe, porque meu amigo. E aí, se você olha para aquela situação e percebe que talvez você tenha agido de uma maneira que você pode dar uma modulada, é instantânea a mudança. E Regina, e hoje, né, que esse mundo aí, nessa velocidade, várias gerações chegando, a gente realmente precisa conhecer quem a gente é e para onde a gente quer chegar, né? Porque senão a gente vai ficar patinando nessa vida, porque hoje em dia tanta informação, são tantas coisas, a gente vê isso até nos jovens, né? Porque são tantas oportunidades Sim. que às vezes a pessoa fica perdida e não sabe nem o que ela quer. Exato. As redes sociais, inclusive, né, por exemplo, no Instagram é um público, no Facebook é outro,
no Snapchat é outro. Então você vê a instantaneidade, inclusive na tecnologia, e como essa moçada se comunica, né? Então, a tua imagem está sempre presente. O jeito que você se comunica nas redes sociais fala muito sobre você. A tua opinião política que você coloca nas redes fala muito sobre você. Quando a pessoa te conhece, ela já sabe o que você pensa. E se você colocou na rede algo que não era exatamente o que você pensava? Então, todos nós somos marcas. O jeito que a gente escreve, o jeito que a gente se posiciona nas redes, o jeito que a gente escreve, o nosso conteúdo, isso vai delineando uma marca. É como se fosse também pensar o que você quer que o outro saiba de você. Perfeito. Mas sem esconder, né, Regina? Porque às vezes a gente vê muito isso, redes sociais. Às vezes a pessoa só posta situações assim, Felizes. brilhantes, felizes, mas no fundo ela não é nada daquilo. Isso também não é legal, né? Você tem que ser sincero com você mesmo. Esse é um trabalho, eu costumo falar que a pessoa está aqui e aqui. A gente tem que reconectar ela com ela mesma. Então, a partir desse processo de como a sua marca se comporta e que marca você quer ser, você vai fazendo ajustes para chegar no seu objetivo. Mas enquanto você não se conectar com a tua essência, para você saber quem você é, qual é o teu papel nesse mundo, você dá tiro para todo lado. Então, se você está na sua verdade, você não está tão preocupado com o que o outro vai pensar de você. Porque você está dando o seu melhor, aquilo é você. E, Regina, a gente sempre tem que estar se reinventando, porque a gente fala de marcas, né? E as Sim. marcas sempre estão aí se reinventando, ou mudando o logo, ou fazendo alguma ação, enfim, ela sempre está se reinventando. O ser humano também, a gente também precisa Sim. disso? Bom, eu sou um exemplo disso. Eu era uma executiva e eu quis ir atrás do meu propósito de vida. Quando você tem um propósito de vida, você passa pelas turbulências, mas você sabe que você está seguindo a tua missão, o que você quer, aonde você quer chegar. Então, é difícil você sair, tirar o sobrenome da empresa, deixar de ser executiva, ter o teu saláriozinho. Como foi isso, Regina? Uma mudança incrível. A gente gosta aqui de saber porque inspira as pessoas. Qual que era o seu propósito de vida? Trabalhar, me colocar a serviço das pessoas, com a minha experiência e com técnica, para ajudar as pessoas a se transformarem e serem pessoas melhores. Então, para fazer esse trabalho com outro ser humano, você tem que querer ser uma pessoa melhor. Para o outro também querer ser uma pessoa melhor. Que foi o que aconteceu com você. Você já estava ali na zona de conforto, não sabia Exato. mais para onde crescer e falou, o que eu queria fazer era isso, e você foi atrás. Eu comecei com a consultoria, depois eu fiz várias capacitações de autoconhecimento, de mentoria, constelação. Agora eu estou fazendo uma pós-graduação em neurociência e comportamento. O tempo todo eu estou me reinventando. Até porque eu tenho 2 filhos adolescentes e eles também te atualizam. Se você conseguir enxergar os teus filhos, se você conseguir se relacionar com os teus filhos, que esse é o grande desafio. Então, eles me veem como uma marca. Eu falo para eles que eu sou a CEO lá em casa. Mas que marca eles te enxergam, Regina? Você consegue contar para a gente? Varia bem, né? Depende o dia do que eles dia. querem fazer alguma coisa que eu não deixo é uma determinada marca. Depois é uma marca boazinha, né? Então, você trabalha isso com eles já, né? Que eles são adolescentes e isso é bacana já logo de criança, né? Para pessoas já ir sabendo. Você falou uma coisa incrível. A partir dessa minha transição, que eu fui trabalhando com pessoas, eu fui percebendo o quanto um pai e uma mãe podem destruir um ser humano. Aquele pai que está sempre criticando, você nunca vai ser nada na vida, você não serve para nada, você não passou na escola. Ou tudo que faz é ruim, não é bem feito e causa inibição na criança. Quando você vai atender esse cliente, fazer o personal rebranding dele, ele já é um alto executivo, isso vem claramente. Que sintomas, assim, o que eles apresentam? O pessoal de casa vai se identificando. Nunca está feliz, sempre acha que ele não é suficientemente bom, ele fica lutando para agradar o outro e, na verdade, ele passa por cima dele. Então, a influência dos pais, ela... E ele não acredita nele. Então, são pessoas inseguras, porque
receberam críticas, cobranças, e no fundo, o pai e a mãe têm um papel muito importante. Eles são os líderes. Os fundadores da marca, né? Exato. Então, eles têm esse papel importantíssimo. Então, obviamente, o jeito que a mãe pensa, o que ela se comporta e o pai também, isso vai passar para os filhos. Então, Regina, vamos fazer um intervalinho. Eu quero no próximo bloco falar um pouquinho mais da marca na vida pessoal das pessoas. Perfeito, tá bom? perfeito. E você não sair daí rapidinho, a gente volta já já. Estamos de volta com a análise direta e hoje a gente recebe aqui a Regina Nogueira, ela que é personal rebrander. O nome é difícil, mas a gente já está aprendendo aqui como é que é. Nada mais é do que a pessoa que monta uma marca, né, Regina? Você dá um norte para a pessoa para que ela vá seguindo aí em frente com fundamentos, né, Regina? Nada de pessoas superficiais, na verdade. É um autoconhecimento para você colocar em prática tudo aquilo que você quer projetar para a sua vida, né? Exato. E, Regina, bloco passado a gente estava falando muito sobre nas empresas, e agora vamos focar um pouquinho mais aqui no pessoal, né? Como a gente é uma marca, também o jeito de a gente se vestir, o jeito de a gente falar, todos os jeitos isso influencia. Sim. Dá umas dicas aí pra gente, para que a gente torne marcas mais, assim, de futuro. Olha, muitas vezes eu dou algumas palestras sobre entrevista ou treinamento de entrevista para executivos. Então, uma pessoa que vai para uma entrevista sem ter avaliado qual é a empresa, se os valores daquela empresa estão alinhados com ela, e ela não tiver consciência de que ela tem meia hora ou 40 minutos e o objetivo dela ali é conquistar a vaga, ela pode ir muito mal nessa entrevista. Porque ela não sabe o que ela está fazendo ali. Tipo, caiu de paraquedas, é tipo isso, sei lá quem eu sou, estou indo lá, respondendo, sem muito comprometimento, né? Ou está muito nervosa e acaba não conseguindo. Muitas vezes é fundamental ela falar, eu estou nervosa. No momento que ela fala isso, o entrevistador, imediatamente ele percebe que tem uma conexão ali, que se acontecer, ele também vai conseguir ouvir muito mais coisas dessa pessoa. Assim como com o filho. Se você ficar o tempo todo, olha o que você fez, você deixou cair a lata, você deixou cair o leite. Foca no que aconteceu, no fato, e não no ataque. Tem uma toalha molhada em cima da cama. Você pode dizer isso, ou você pode dizer para o teu filho, você deixou a toalha caída em cima da cama. De novo. Culpa. Então a gente vai percebendo que a gente vai construindo um jeito de ser que tem um impacto no outro. Então, uma pessoa que não sabe se relacionar hoje é o grande problema das empresas. Por quê? Essa geração que está vindo está acostumada a lidar com a tela não responde, não precisa interagir. Dá para ser muito mais sincero trocando uma mensagem do que olhando no rosto, não é verdade? Exato. Então, muitas vezes essa pessoa tem dificuldade de se relacionar. E hoje as empresas todas, com toda essa loucura da tecnologia, o maior problema das empresas hoje é fazer que as gerações se falem, né? E para isso você tem que aprender habilidades, desenvolver competências para se comunicar bem e deixar sua marca clara. E é uma grande mudança que depende da pessoa, né? A gente estava até falando sobre isso, que você abre os olhos, que a pessoa mesmo se conhece, ela consegue mudar, caso ela queira ou não. Porque senão ela fica na vitimização e se lamentando. Porque nada dá certo na minha vida, porque eu não consigo isso. Ela não percebe que tem um posicionamento dela, uma atitude dela em relação à vida, através dos comportamentos, que está indo no caminho oposto do que ela quer. E acontece muito assim, Regina, porque quando a pessoa é adolescente tem aceitação, né? Então, às vezes ela vive num grupinho e aí para fazer parte desse grupinho, ela se torna uma marca. Mas no fundo nem é muito aquilo que ela quer, aí a vida vai passando e ela vai vivendo como se ela fosse essa marca, mas na verdade aquela essência não tem nada a ver com ela. Também ela consegue enxergar isso e sair, porque ser o que você não é também faz mal. Sempre que uma empresa me procura para esse trabalho, ou recursos humanos da empresa, ou enfim, ou a pessoa física, às vezes não precisa estar na empresa, porque eu atendo pessoa física separadamente e empresa. Se a pessoa não tiver com vontade de ser uma pessoa melhor e não quiser colocar em prática aquilo, eu já falo para ela, nem adianta você fazer, não é um bom momento. Porque às vezes a pessoa não está afim.
ela está na zona de conforto e quer continuar. Não é o momento. Vai para casa e me procura quando você quiser transformar a sua vida em algo diferente. Olha, é maravilhoso. Eu sou absolutamente apaixonada por esse processo, porque é incrível como o ser humano tem a capacidade de se transformar. Isso é uma grande marca. Que delícia! E Regina, pessoal de casa, quem quiser conhecer um pouquinho mais seu trabalho, quiser entrar em contato, fazer um curso, enfim, que é empolgante mesmo, hein, Regina? Bom, como é que faz para te achar? Eu tenho o site que é www.reginanogueira.com.br. Eu tenho um canal no YouTube, que é Personal Rebranding, e o canal é Regina Nogueira. E tem o meu telefone, que está no site, que é 9193-6363-011. E aí isso que eu queria, até falei para você falar um pouquinho dos seus contatos para o pessoal de casa, que eu também super me interessei, acho que um monte de gente acaba se interessando, né? São sessões, você atende também Sim. presencial, porque você mora em São Paulo? Sim. Aí se a pessoa mora fora, faz via Skype, como é que funciona esse seu curso, esse relacionamento aí com você? Eu tenho 3 clientes na Europa, uma em Paris, uma em Londres e uma em Genebra. Assim como eu tenho uma no Rio de Janeiro e vários em São Paulo. Então, obviamente, as pessoas que estão na Europa, a gente faz por Skype, ou por WhatsApp, ou pelo Zoom, que são processos que você pode fazer, e funciona. Funciona por telefone, funciona por Skype e funciona presencial. Então, às vezes a pessoa mora em São Paulo, o executivo, aquele diretor da empresa, mas está um trânsito em São Paulo tão insuportável que ele fala, eu não vou conseguir chegar, então vamos fazer por Skype, ou vamos fazer por telefone. O deslocamento, às vezes, você não está em outro país, você está em São Paulo. Que também fica difícil. Choveu, alagou, telefone. E são 12 encontros. 12. De 1 hora cada um. Em 12 encontros a gente consegue formar uma marca, projetar algo melhor pra gente. Você entra uma marca e sai uma marca melhor. Adorei! Regina, você é uma marca também? Regina Nogueira. Sou uma marca. Eu venho construindo a marca Regina Nogueira, né? Para quem sabe um dia as pessoas queiram ser a marca Regina Nogueira. Ah lá, fica aí a dica, né? Regina Nogueira. Quem sabe se torna uma marca, né, Regina? Mas acredito que muitas pessoas também que acabam fazendo o curso com você se identificam também com a sua marca e com o seu, né, os seus valores e o que você acaba passando para eles, porque isso também é importante, né, Regina? Lógico, a pessoa chega até você e gostei aqui na análise direta, gostei. Pessoalmente, às vezes não tem aquela empatia, enfim, isso também interfere bastante no jeito da pessoa ser. Tanto que eu sempre convido para um café no primeiro, porque se você não tiver afinidade, se não bater o santo. E já para você ver se é aquele momento ou não, né, Regina? Para depois não falar, olha, eu gostei, passou as 12. É uma porcaria. Então, é como se fosse uma entrevistinha, você conhece a pessoa te conhece, vocês definem, ok, vamos mudar, agora é a hora. É isso aí. Se não, vai passar um tempinho, depois você volta, que essa não é a hora. Porque muitas pessoas acreditam que devem ficar espantadas até quando sai do curso, né? Nossa, eu nunca me imaginei assim. E tem muitos depoimentos da família. Nossa, eu tenho uma mãe que ela me ligou e falou, eu quero que você faça comigo o que você fez com a minha filha. É muito comum isso acontecer. E isso para você é a maior gratidão, né? É um presente. Aí continua firme e forte, hein, Regina? Regina Nogueira é a nossa marca, inspiração, né? É isso aí. Maravilha. Obrigada, Regina. Eu já te convido para voltar aqui para a gente bater mais um papo, porque o assunto é muito bacana. Que bom, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Obrigada. Um abraço em todo mundo que está assistindo. É isso aí. Obrigada, Regina. Obrigada a você. E você aí de casa também, muito obrigada pela sua companhia. Espero que você tenha aprendido bastante coisa, que você se torne realmente uma marca de sucesso. Quiser rever esse nosso bate-papo, é só entrar lá no YouTube/Análise Direta e você pode rever esse nosso bate-papo e, quem sabe, mudar um pouquinho ou entrar em contato com a Regina, tá bom? Muito obrigada, até o próximo programa. Tchau, tchau.